Olá, meu nome é Everton Coimbra de Araújo. Fico feliz que você está aqui vendo mais esse vídeo sobre APIs REST em C#. Espero que o vídeo seja útil a você, que ele traga conhecimento e que você possa, ao final dele, curtir, compartilhar e se inscrever no canal, caso ainda não esteja inscrito ou inscrita. Vamos então ao vídeo. Nós temos alguns pré-requisitos para que você consiga implementar em sua máquina o conteúdo que veremos nesse vídeo. E esses pré-requisitos são o SDK do .NET 5, Visual Studio Code e um conhecimento básico na linguagem C#. E o que trabalharemos nesse vídeo acerca de REST API? Veremos como modelar uma entidade por meio de tipos de registro do C#. Tipos de registros são um recurso trazido pela versão 9 do C#. Você pode verificar mais sobre esse tipo de registro clicando no link exibido no topo do vídeo. Veremos também como implementar um repositório onde a persistência será, por enquanto, em memória. Veremos também a implementação de um controlador que capture requisições por meio de rotas para a mensagem GET do protocolo HTTP. Vamos a uma pequena explanação sobre o que implementaremos. Nós temos em nosso servidor um conjunto de API REST. Utilizaremos o Swagger como cliente da nossa API e, por meio do Swagger, emitiremos uma requisição GET HTTP. O nosso serviço API é gerenciado por um controlador que tem um método que será roteado pela requisição GET. Esse nosso método acessará o nosso repositório que, por enquanto, será persistido na memória. Este repositório possui instâncias de uma classe que mapeia o modelo de estilos de dança para a nossa aplicação. O nosso repositório, então, oferecerá serviços para retornar todos os estilos persistidos nele ou um determinado estilo com base em um ID enviado pela URL. Após isso, o nosso método do controlador retorna uma resposta HTTP para o Swagger e então ele vai renderizar em sua interface. Então, agora que já temos uma compreensão do que implementaremos, bora lá codar. Com o nosso Visual Studio Code aberto, com o projeto que trabalhamos nos vídeos anteriores a este, caso você não tenha assistido e caso você queira, basta acessar o link exibido na parte superior do vídeo. Nós vamos eliminar do projeto alguns artefatos desnecessários para a nossa implementação agora. O primeiro deles é essa classe de modelo sobre temperatura que nós não vamos utilizar. Depois aqui no nosso controlador nós temos também o controlador para aquela classe de modelo e nós não vamos utilizar. Nós vamos começar a implementar agora a nossa aplicação relacionada a um aplicativo sobre dança. E nós teremos então alguns artefatos a implementar. Nós vamos começar criando na pasta do projeto uma outra pasta que eu vou chamá-la de domain. Eu terei os nomes das pastas que representam a arquitetura para o nosso projeto em inglês, para seguir algo próximo do Clean Architecture. E os nomes dos nossos artefatos, os arquivos, as classes, eu manterei em português para facilitar durante a implementação a compreensão semântica do que eles realmente significam. Dentro de domain, eu vou criar uma outra pasta e vou chamá-la de entities. Aqui, essa ideia de entities, às vezes você vê a solução sendo implementada com models e até domains. Dentro de entities, eu vou criar então um arquivo e vou chamá-lo de estilo. E como é possível ter o nome estilo com outras responsabilidades, eu vou colocar o nome dele estilo, terminando com entity.cs. Começo a implementação com definindo o namespace para esse arquivo, nome do nosso projeto, a pasta, e agora começarei implementando a nossa classe, tá? Vamos trabalhar aqui o código como se fosse uma classe. Implementaremos aqui 3 propriedades. Uma para o ID, por enquanto inteiro, outra para o nome, e uma propriedade de controle que eu vejo em alguns sistemas que terá a data de criação do objeto.
E aqui nós vamos usar, ao invés do datetime, vamos utilizar aqui o datetime offset, que ele mantém a data em relação ao sistema, né, onde está sendo executado. E esse é mais utilizado quando queremos esse timestamp. E eu vou colocar criação do estilo. Aqui eu vou precisar importar esse datetime offset. Já temos a nossa classe implementada. Só que o C# em sua versão 9, ele trouxe um novo definidor de tipos. Como nós temos essa classe praticamente um modelo anêmico, a recomendação é que nós realizemos a substituição de classe por record. O record dá a característica aos objetos de imutabilidade, ou seja, após a inicialização do objeto, nenhuma de suas propriedades pode ser alterada. Isso é muito interessante. Caso você ainda não conheça, clique no link demonstrado acima do vídeo, que você será direcionado para um vídeo meu que eu trabalho esse recurso. Aqui nós queremos que o objeto seja apenas de leitura. Nós poderíamos então usar aqui o private set, só que igual dá a impressão que ele pode ser alterado após a inicialização, e nós não queremos que ele seja alterado. Então usamos o modificador de escopo init, que também é algo que veio junto com o C# 9. Então pronto, nós temos essa garantia aqui. E nós queremos que esse datetime offset seja atribuído no processo de criação do objeto, não vai ficar sob responsabilidade do cliente da classe. Aqui até eu me esqueci de colocar o sufixo entity, a gente vai ter o construtor, como é uma única instrução, eu vou colocar um array function e vou dizer que a criação do estilo vai receber um datetime offset.utcnow. Perfeito, nós temos a nossa entidade já implementada. Precisamos agora trabalhar com o repositório, porque esses dados irão para o repositório e virão do repositório. E nós não temos nenhuma lógica atrelada a ele ainda, mas sabemos que ele virá e que irá para o repositório. Então nós vamos aqui em nosso projeto, na pasta do projeto, criar uma outra pasta, vamos chamá-la de data, e dentro dela vamos criar uma outra pasta chamada de repositories. Aqui nós teremos o repositório. O nosso primeiro repositório será baseado em memória. Nós não persistiremos nada fisicamente. Porém, nós podemos ter agora esse repositório em memória e podemos ter depois um repositório local e podemos ter um repositório remoto. Então a gente tem vários tipos de repositórios que deverão implementar as mesmas funcionalidades. Então isso nos leva a uma generalização. Na pasta domain do nosso projeto, nós vamos criar uma outra pasta e vamos chamá-las de repositório também, repositórios. E dentro dessa pasta, nós vamos criar um arquivo, que será uma interface, então I maiúsculo, repository.cs. Vamos criar aqui o namespace para ele, e dentro dele vamos criar uma interface, public interface e repository. E o que nós queremos que esse repositório possua? De acordo com a explanação que nós fizemos, nós vamos ter um serviço que retornará todos os estilos persistidos. Então a gente vai pensar que vai retornar um enumerable tipificado para estilo entity. E vamos chamá-lo de getAll. Aqui eu vou precisar fazer algumas importações. Ctrl ponto no nome. Pronto, as importações foram feitas e vamos precisar agora de um outro que eu quero trazer um único elemento. Posso ter aqui um public estilo entity e chamá-lo de getById. E ele vai receber, por enquanto, em nosso caso, um ID inteiro. Então nós temos aqui o contrato para o nosso repositório implementado. Então podemos agora partir para a implementação do nosso repositório dentro da pasta data. Veja, aqui é o nosso domínio da aplicação. Então nós temos no domínio a entidade e a interface para o repositório. Agora na data repositórios, nós vamos implementar o comportamento do nosso repositório. Nós vamos criar aqui então um arquivo, estilo que é o nosso negócio, eu vou manter em inglês o repository,
in memory.cs. Vou criar o nosso namespace e vou criar nossa classe. Essa é a nossa classe. Porém, nós queremos que ela implemente a interface que criamos. Então, nós vamos aqui implementar e repository. Vai precisar importar, Ctrl ponto, ele importou, e ele diz que precisamos implementar os métodos da interface. Clicamos aqui, Ctrl ponto e confirmamos e pronto. Temos a nossa interface preparada. O que precisamos agora? Precisamos criar os nossos estilos. Como vai ser em memória, nós vamos criá-los aqui. Então eu vou ter um atributo privado, um campo privado a essa classe, que vai permitir uma única inicialização com read-only, e ele vai ser um list tipificado em estilo entity, vai se chamar estilos, e aqui eu vou usar também um recurso do C# 9. Novamente, se você não viu, não conhece, clique no link acima. New. Ele aqui, ele já sabe que precisa instanciar isso daqui. Eu não preciso novamente repetir. Só que agora eu quero inicializar esse elemento com objetos. Então eu vou fazer isso aqui e você já verá. Muito bem. Temos esses 5 objetos implementados. Agora vamos implementar os serviços, né? O getAll. O que o getAll é? Ele vai retornar todos os elementos. Então eu vou dar aqui um return estilos. E o que o getById vai retornar? Return estilos. Aí eu vou fazer uma consulta, onde cada objeto do meu estilo corresponda à comparação entre e estilo id igual ao id recebido. E disso eu trago o single or the full. Mas ele não conhece nada disso, porque o where não é conhecido. Então preciso importá-lo do link. Aqui. O single or the full, ele vai retornar o elemento caso ele tenha encontrado, ou null caso não tenha encontrado. Então já temos aqui o nosso repositório implementado. Precisamos agora trabalhar com o nosso controlador. Então aqui na pasta do controlador nós vamos criar uma nova classe e vamos chamá-la de estilos controller.cs. Aqui em repositórios eu deixei o estilo repositório em singular, mas a recomendação é que a gente tenha ele no plural também. Me desculpe. A gente renomeia aqui. Então, vou colocar aqui também estilos repositório. Isso tanto para repositório como para controladores. Então, aqui eu vou criar o meu namespace, dança comigo.controllers. E aí eu vou criar a minha classe. Vai ser uma classe chamada estilos controller. Assim, só que para eu dizer para essa classe que ela tem que ser vista como um controlador, eu preciso estendê-la de controller base. E preciso importá-la aqui. Eu preciso agora dizer que essa classe é um controlador API, de REST API, né? Então eu venho aqui e decoro ela com API controller. E eu preciso definir para ela uma rota. Então a gente vai ter que colocar aqui também o route e vamos chamar essa rota de estilos. Isso daqui vai garantir o seguinte, que quando o usuário colocar comentário aqui, digitar https, né, // digamos, localhost, porta 81 que seja, ele vai chamar um controlador, né, que vai ser estilos. É essa rota que ele terá. Nós precisamos agora oferecer para o nosso controlador o acesso ao nosso repositório. Então precisamos ter aqui nele um atributo, um campo privado, né, que será inicializado uma única vez, e vamos chamá-lo de estilos repository in memory. E ele receberá, e ele chamará, posso aqui no caso chamar, só para simplificar, de repository. Vou ter só um repositório. Eu poderia ainda aqui tipificar só com a interface. Tá? Eu poderia colocar aqui só o iRepository. Aí eu trabalharia com a implementação.
Isso quando se trabalha com injeção é tranquilo, nós vamos ver isso mais para frente, mas por enquanto aqui eu sou obrigado a ter o tipo dele. Preciso importar esse namespace. Preciso também agora de um construtor. Criar aqui um public, estilos controller. Como tem só uma única linha, vou usar o arrow function também, new estilos. Aqui vamos colocar o repository, recebe new estilos repository in memory. Pronto, o meu controlador tem acesso agora ao repositório. Eu preciso dar ao meu usuário agora um método que será capturado quando ele quiser requisitar algum serviço, que por enquanto é trazer todos os registros de estilo ou apenas um em específico. Então eu vou criar aqui um método public, ele vai retornar aí enumerable de estilo entity e vou chamá-lo de getEstilos. E ele vai retornar, que eu posso colocar por enquanto tudo em uma linha, porque eu não tenho operações a mais, apenas o retorno, repository.getAll. Preciso agora fazer as importações dos usings aqui. Mas como o meu servidor vai entender que método do HTTP ele deve recuperar aqui nesse método getEstilos? Eu venho e decoro ele como HTTP get. Só isso basta. Aqui é a mesma situação, tá? Ele vai chamar isso daqui e esse é o método de entrada para ele chegar no nosso serviço. Vamos executar nossa aplicação pressionando agora o F5. Aqui estamos com o Swagger aberto e podemos verificar que ele já identifica aqui o nome da nossa rota, que é estilos, porque nós criamos isso em nosso código. Veja ali. Se nós clicarmos aqui em estilos, ele vai nos exibir o tipo de dado que ele retorna. Ele consegue identificar, porque ele viu no nosso código o HTTP GET e o tipo de dado que retorna. Então ele faz uma reflexão e obtém aqui para a gente, traz exemplos dos dados possíveis de retorno. Para nós executarmos esse método, clicamos aqui no Try It Out. Ele habilita o botão de Execute, clicamos nele, ele executa essa requisição para nós já vamos verificar, eu vou até copiar esse código aqui para a área de transferência, e ele aqui então traz todo o resultado para a gente. Se nós viermos direto no navegador e trouxermos aqui aquela URL, ele traz aqui para a gente esse dado. A gente recebe isso, a gente pode trabalhar depois como queremos. O Swagger trabalha mais bonitinho para esse exemplo aqui. Então, nós temos com isso implementado o nosso getEstilos, mapeado para uma mensagem HTTP GET, que invoca o getAll do nosso repositório, que está implementado aqui na nossa classe, que é um método que refere-se a um contrato com a interface e repositório. Nós precisamos agora implementar no nosso controlador o consumo desse método do repositório. Então, a gente vai aqui abrir o nosso controlador e vamos criar um outro método. Já sabemos que ele vai ser um HTTP GET. E nós teremos aqui, então, a assinatura dele, public. Ele vai retornar um estilo entity e vamos chamá-lo de getEstilo by ID. Ele vai receber um inteiro e nós vamos, de início, retornar o nosso repositório.getById e nós mandamos o ID para ele. Vamos aqui reiniciar nossa aplicação. Vamos recarregar o nosso Swagger. Veja aqui que ao tentarmos invocar o Swagger, tivemos um erro. Eu vou explicar o porquê. Aqui no nosso controlador, nós estamos com dois métodos HTTP GET, quando chamamos estilos. Então ele não sabe o que atender. Isso é óbvio, me desculpe por ter passado. Então a gente vai verificar aqui que para chamar esse método, nós precisamos definir que ele pode mandar opcionalmente um ID, ok? Então vamos agora salvar e vamos reiniciar uma vez mais a nossa aplicação. Vamos aqui recarregar agora o Swagger e veja que agora ele funcionou e nos trouxe aqui o outro método, né? Nós vamos verificar aqui novamente o que ele retorna, é um estilo, e ele diz que nós podemos agora inserir um ID. Então precisamos clicar no Tryout e aqui vamos colocar o ID. Eu quero o ID 1 e executo. Verifica aqui. Ele trouxe o Bolero. Se eu mando o ID 5 e executo, ele chama o Vaneirão.
E se eu chamar o ID 6? Não trouxe nada e mostrou um código de resultado 204, que é undocumented, ou seja, não teve acesso, ele não tem o que trazer, porque nós não temos o ID 6. Isso é um erro. Nós podemos corrigir nossa aplicação para facilitar a compreensão por parte do usuário. Então nós vamos alterar aqui o nosso código. Primeiro, ele precisa retornar ou o objeto encontrado, ou então um valor que seja um resultado que possa ser gerenciado. Então aqui nós vamos dizer que ele pode retornar um action result. E a gente tipifica ele aqui. Depois, não podemos retornar direto o valor, porque pode voltar um valor nulo. Então aqui nós vamos criar uma variável, chamá-la de estilo, e ela vai ter esse retorno. E vamos verificar. Se o estilo for nulo, então eu vou retornar o C# com o framework ASP.NET, já traz para mim aqui um not found, ou seja, não foi encontrado. Caso ele passe por isso daqui, daí ele retorna o estilo. Então mudamos a implementação. Vamos reiniciar nossa aplicação. Vou recarregar o nosso Swagger. Venho aqui em estilos, tryout, vou informar o valor 6 e vou executar. Observe, não deu certo, mas ele retornou aqui, ó, um cabeçalho legal. E o erro 404, que é de recurso não encontrado. No nosso cliente, nós poderemos trabalhar esse retorno. Chegamos ao final desse vídeo. Nele trabalhamos algumas implementações, como a representação de um tipo de dado para a entidade a ser recuperada e persistida. Criamos o repositório com os serviços de recuperação destas entidades que serão persistidas ou recuperadas. Implementamos um controlador para atender requisições REST via HTTP. A implementação que fizemos, tendo um serviço no repositório e a redundância desse serviço no nosso controlador, causa, em alguns momentos, certas dúvidas. Por que não termos o repositório diretamente no controlador? Isso se deve à situação de responsabilidades. O nosso controlador, ele precisa apenas delegar a resolução para uma requisição à camada responsável em resolver este problema. Em nosso caso, quem é responsável em resolver o problema é o repositório, que deve nos retornar um conjunto de dados, neste exemplo que implementamos. Então, o controlador, por mais que ele pareça a mesma coisa que o repositório, a responsabilidade dele é delegar. A responsabilidade de obter os dados é do repositório. Então, nós temos a impressão dos métodos serem iguais, mas as responsabilidades das camadas são diferentes. Essa é uma dúvida comum e o Ricardo Corso Fernandes Júnior trouxe ela para mim em uma aula e eu achei muito interessante aproveitar o momento desse conjunto de slides e trazer uma explicação aqui. Agradeço você ter visto esse slide. Peço uma vez mais que, caso goste, curta, compartilhe, se inscreva no canal, convide seus colegas a assistir e te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.